Olá, pessoal! Esse vídeo vai ser para falar para vocês as 5 coisas que eu faria diferente antes de sair do Brasil para morar fora. Fica comigo. A primeira coisa que eu faria diferente antes de sair do Brasil para morar em outro país, isso serve para qualquer país que você queira ir, se você estiver pensando em ir para ficar, não para passar só uma temporada, porque quando eu fui para Malta, por exemplo, eu fui só para passar uma temporada, então isso não servia para mim naquele momento. Mas para Austrália, eu já vim com um planejamento mais de ficar. Então, nesse caso, se esse é o seu plano, o que eu indico é que você, antes de procurar uma agência de intercâmbio, procure um agente de imigração. Qual que é a diferença dos dois? A agência de intercâmbio, eles são mais especializados para estudos. Às vezes eles trabalham com turismo também, mas mais especializado para estudos mesmo. Eles não têm o mesmo conhecimento que um agente de imigração tem. Porque para ter esse conhecimento, você precisa estudar para isso, você precisa ter um certificado para isso, você precisa ser profissional na área para você poder guiar alguém que esteja pensando em imigrar para outro país. Eu já trabalhei em agência de intercâmbio, eu não tinha essa especialização de imigração. Eu tinha uma ideia, claro, a gente tem uma ideia, né, quando a gente trabalha em uma agência de intercâmbio, quais são os passos para você viver em outro país, mas não tem nada melhor do que você procurar um profissional na área, porque o que acontece? Quando você procura um profissional de agente de imigração, você fala tudo o que você quer, você fala do seu passado, você fala suas especializações, e ele vai ver, de acordo com o seu perfil, qual é o melhor passo para você seguir, para você morar em outro país. Se o melhor passo seria estudar alguma coisa na Austrália, que normalmente é isso que acontece, ele vai te falar, olha, Letícia, você tem que estudar, caso você queira seguir esse espaço, você precisa estudar esse curso. E depois de 2 anos você pode aplicar para esse visto. Só tô dando um exemplo, tá? Que é normalmente isso que acontece. Aí, quando ele te faz essa indicação, você procura um agente de intercâmbio para fechar esse curso, na melhor escola que você achar que seja a ideal para você. Então, isso que eu faria diferente antes de vir para a Austrália. Lembrando que quando eu fechei para vir para a Austrália, eu estava trabalhando em agência de intercâmbio. E mesmo assim, eu, hoje pensando com a cabeça da Letícia de agora, eu teria primeiro ido em algum agente de imigração para ele me falar quais são os passos, qual cidade seria melhor para eu ir. Não significa que com certeza você vai pegar uma residência em outro país, porque as leis mudam a todo momento. A Austrália tem esse perfil de mudar todo ano a lista de ocupação que esteja no país, então tem ainda um risco, mas é bem mais fácil você se planejar nesse lado antes de vir para a Austrália do que quando você já está aqui, você já fechou um curso que não tem nada a ver, que não é culpa da agência de intercâmbio, é você que é sua vida, você não tem ninguém mais responsável do que você para saber o que é melhor para você, entendeu? Então, às vezes quando você chega na Austrália já é um pouco tarde para procurar esse tipo de profissional, você já gastou muito dinheiro, você já gastou o seu tempo. Então, eu indico para todo mundo que queira sair do Brasil para morar em outro país, que procure um profissional de agente de imigração, com certeza. Outra coisa que eu faria diferente é me preparar para o mercado de trabalho aqui da Austrália. Desde quando eu saí do banco, trabalhei por quase 8 anos no banco, eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa que esteja relacionado com o que eu gosto mesmo. Na faculdade eu estudei turismo, então eu queria trabalhar com esse tipo de mercado. No turismo envolve muitas coisas. Turismo você pode trabalhar em agência de viagens, em hotel, em eventos, alimentos e bebidas. Então,
pra mim, eu queria continuar trabalhando com isso. Eu queria focar nisso, não queria trabalhar em escritório, nunca foi a minha intenção desde quando eu saí do banco. Mas para algumas pessoas, essa é a intenção de continuar na área que eles trabalhavam no Brasil. O que eu indico é que vocês pesquisem muito como que é a área que vocês gostariam de trabalhar na Austrália, quais são as diferenças da Austrália para outros países. Um exemplo disso, um exemplo bem básico, é que eu sempre tive experiência como bartender. Eu trabalhei como bartender no Brasil, em eventos, em Malta, numa balada lá em Malta, e eu tinha experiência como bartender em diferentes situações. Em evento é totalmente diferente de balada, então eu achava que eu estava completa para vir para a Austrália e achar um emprego como bartender, o que me fez ficar muito decepcionada. Quando eu cheguei na Austrália, eu não encontrava emprego como bartender. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre os trabalhos que eu tive na Austrália, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas quando eu cheguei, eu fiquei muito frustrada, porque eu achei que eu ia conseguir muito facilmente trabalho como bartender. Mas eu não tinha feito a minha lição de casa direitinho. Eu não tinha estudado como que é ser bartender aqui na Austrália. Quais são os drinks que eles fazem, o que você precisa saber para você trabalhar num bar aqui na Austrália. E quando eu procurava trabalho aqui, eles me perguntavam se eu sabia fazer café naquela máquina de café mesmo, na máquina do Starbucks, por exemplo. E eu nunca tinha mexido com isso, eu não sabia, não tinha noção como ligar essa máquina. Então eu não podia, não é uma coisa nem que você pode mentir falando que tem experiência, porque você chega lá na máquina, você tem que saber o que você vai fazer. E aqui a cultura, principalmente de Melbourne, de café é muito grande. Não tem como você enganar ninguém, mentir, falar que você tem experiência nisso, porque não tem como. Então, se eu soubesse disso, se eu tivesse feito minha lição de casa, eu teria, sei lá, procurado no Starbucks um trabalho lá e falado, não tenho experiência, vocês podem me ensinar, tô feliz em trabalhar aqui uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou qualquer coisa do tipo. No Brasil, procurar lugares que tem esse tipo de café para eu poder aprender e chegar aqui já com essa experiência. Então, é só um exemplo meio básico, mas foi uma coisa que me marcou muito, que eu achava que eu ia achar muito fácil e não foi tão fácil assim. O primeiro trabalho que eu tive como bartender aqui, foram alguns meses depois que eu cheguei na Austrália, não foi tão fácil assim, foi por indicação e foi em evento também que eu já fazia no Brasil, então não foi em bar, restaurante. E evento, o lado ruim disso, você não tem aquela rotina toda semana, tem um evento, principalmente no começo quando eu cheguei, né, eles tinham um evento uma vez por semana e uma vez por semana trabalhando não tinha como pagar a conta. Então, devia ter feito essa lição de casa. Eu indico para qualquer área que você estiver pensando em trabalhar na Austrália ou em qualquer outro país que você estiver pensando em ir, porque provavelmente vai ser diferente mesmo que você tiver experiência, vai ser diferente do que você já trabalhou. O que eu faria diferente também seria pesquisar mais sobre as leis da Austrália, principalmente com relação a trabalho. Eu vim totalmente leiga, eu não sabia das leis, como que funcionava salário mínimo. Também tinha uma ideia de como funcionava para trabalhar registrado, que tem o Tax File Number, tem ABN, tem Superannuation, todas essas coisas eu não sabia. Tax File Number é quando você trabalha registrado em alguma empresa, ABN é quando você abre a sua própria empresa, você é autônomo, e Superannuation é a sua aposentadoria, é uma parcela que o empregador paga para você, ele paga, por exemplo, 9,5% do seu salário para essa conta do Superannuation, e você pode pegar esse dinheiro quando você se aposentar, ou tem outras exceções também. O meu tá lá guardado para, sei lá, quando eu me aposentar. Então eu não sabia muito bem dessas coisas, eu não sabia qual que era o melhor Superannuation, porque o Superannuation, por exemplo, é o dinheiro que tá lá, que o empregador coloca lá pra você. A empresa que você escolheu, eles investem esse dinheiro, normalmente em ações, e tem como você escolher qual que é a melhor empresa para você colocar esse Superannuation. Então, no começo, eu não tinha muito conhecimento dessas coisas, então eu acho que eu perdi muito dinheiro com isso, sem saber do básico. Sem contar que existe um salário mínimo, então quando eu cheguei aqui,
eu aceitava muitas coisas que hoje eu não aceitaria. Gente me pagando menos do que o salário mínimo, não me pagando certinho. Essas coisas que muita gente acha, ah, não, mas se você precisa, você tem que aceitar. Não é bem assim. Existem regras. Pra mim, na minha cabeça de hoje, é como se o empregador estivesse tirando vantagem de você, sabe? Eu tenho a seguinte opinião: se você não tem como pagar os seus funcionários, você não devia nem ter aberto um business, uma empresa, porque ou você trabalha e coloca a sua família para trabalhar lá, ou você não tem funcionário, porque não é justo que eu ganhe um salário abaixo do que a Austrália acha que seja justo para eu ganhar, entendeu? Então, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, não aceitaria ganhar menos do que o salário mínimo que a Austrália acha que o empregador deve pagar para a classe que eu estou trabalhando. Se vocês tiverem mais interesse em saber qual é o salário mínimo da profissão que vocês estejam interessados em trabalhar aqui na Austrália, eu vou colocar o link aqui na descrição. Vai estar tudo em inglês. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa, não estiverem encontrando a profissão que você pretende trabalhar, me dá um toque que eu ajudo você a procurar, tá? Outra coisa que eu faria, com certeza, mas é uma coisa muito difícil de julgar, porque eu vim numa situação diferente aqui para a Austrália. Com certeza, se eu tivesse essa oportunidade, eu teria me planejado financeiramente bem melhor do que eu me planejei quando eu vim para a Austrália. Eu fechei o intercâmbio para a Austrália em novembro de 2014 e em março de 2015 eu já estava aqui. Não foi um tempo muito bom para eu me planejar financeiramente. Naquela época eu não tinha também o conhecimento que eu tenho hoje sobre gerenciamento de dinheiro, investimentos, reserva de emergência, essas coisas. Eu não tinha esse conhecimento. Eu achava que era muito complicado para aprender e eu nunca tive interesse. O que agora, na pandemia, eu comecei a ter mais interesse e eu aprendi muito com isso. Naquela época eu não tinha, então eu acabei vindo no susto, sabe? Eu fechei meu intercâmbio, paguei, vendi algumas coisas que eu tinha, trabalhava de segunda a segunda para eu poder juntar dinheiro, não saía, não fazia nada. Juntar dinheiro para eu pagar meu intercâmbio, pagar o visto, pagar seguro, saúde, é muita coisa que tem que pagar. Passagem aérea e também vim com algum dinheiro aqui para a Austrália. No final das contas, eu consegui vir para a Austrália com $2.000, o que não é muito para você vir para a Austrália para morar. Você precisa pagar aluguel, você precisa pagar depósito do apartamento que você vai alugar, você precisa pagar alimentação, transporte. E eu achava que seria muito fácil achar emprego como bartender, e eu não achei emprego como bartender tão facilmente. Eu consegui um trabalho depois de 2 ou 3 semanas que eu estava na Austrália, por uma indicação de uma pessoa que estava morando no apartamento, na casa que eu aluguei. Mas esse trabalho não me pagava bem, entrando naquela questão anterior, que eu ganhava menos do que um salário mínimo. Então, não me pagava o suficiente para eu viver na Austrália. Então, ajudou, claro, mas não me pagava. Para eu me sustentar com isso, nos primeiros meses eu não tinha vida praticamente. Eu só ia do trabalho para escola, para casa, escola, voltava para casa, comia as coisas mais baratas que tinha no mercado para eu comprar, fazia em casa mesmo. Para economizar, eu economizava em todas as coisas. Então foi muito difícil para mim no começo, porque você muda para outro país, você tem muita expectativa e acaba que você nos primeiros meses, se você não se planeja financeiramente, você acaba sofrendo muito com isso, que você quer explorar, quer fazer as coisas do país, mas você não pode. Pelo menos essa foi a minha situação, porque você tem que focar, olha, eu tenho $2.000, ou eu pago o aluguel ou eu saio. Então tinha que ser muito responsável, né, quando você tem dinheiro contado. Então eu faria diferente se eu tivesse... Não posso julgar muito porque foi muito rápido, mas se você tiver um plano de morar fora, se planeja financeiramente, que não é fácil você chegar com um dinheiro contado. Você acaba aceitando qualquer coisa para trabalhar porque você está desesperado. Então, se você tiver um planejamento financeiro antes,
aí entra naquela outra questão de que você não aceita qualquer coisa, você aceita pelo menos que você seja pago no salário mínimo, né? E o que eu indico, caso você esteja pensando em vir pra Austrália, tem um canal que eu assisto, chama Investindo na Gringa, com o Raul. O Raul mora em Adelaide e ele dá várias dicas de várias coisas relacionadas a investimento, a como guardar dinheiro aqui na Austrália, as leis também de Tax File Number, a ABN, Superannuation. Ele dá várias dicas, então se você estiver interessado em saber como funciona essa parte de investimentos, leis, essa questão de dinheiro aqui na Austrália, eu vou colocar o link na descrição também do canal dele, é muito interessante. E ele me ajudou também a entender muito mais sobre essa questão aqui na Austrália. Porque eu assisto algumas coisas no Brasil, mas acaba que é muito diferente aqui da Austrália e no Brasil. Algumas coisas são parecidas, mas no geral é muito diferente. E outra coisa que eu faria, não que eu tenha me arrependido de vir para Melbourne, eu acho que foi perfeito vir para Melbourne. Eu gosto muito daqui, eu acho que é muito meu estilo, sempre tem alguma coisa pra fazer, eu fico entediada muito fácil, então eu sempre acho alguma coisa pra fazer, seja com gastronomia ou alguma viagem, 1 hora assim de carro, ou você vai pra vinícola, ou você vai pra praia, ou você vai pra montanha, tem muita coisa diferente pra fazer aqui em Melbourne, em Victoria também no estado, então pra mim foi perfeito vir pra cá. Mas eu sei que muita gente não se adapta muito fácil com as cidades que elas escolhem. Às vezes escolheu Brisbane, mas eu prefiro a Melbourne. Às vezes escolheu Melbourne, mas eu prefiro a Sydney. Então eu indico que estude muito a cidade. Como eu disse no começo, não tem ninguém melhor do que você para saber o que é melhor para você. É a sua responsabilidade saber o que é melhor para você, não é responsabilidade de ninguém mais. Então procura sobre isso. Hoje tem vários vídeos no YouTube que você consegue assistir sobre as cidades. Tem blogs, tem muitas formas de procurar sobre as cidades. E claro que se você foi num agente de imigração e o agente de imigração falou, ir pra Adelaide é melhor na sua profissão, aí é outra situação. Mas se você tem a opção de escolha, pesquise bastante sobre a cidade. Bom, é isso. O que vocês acharam desse tipo de vídeo? Comenta, compartilha se você achar que alguém vai se interessar por esse tipo de conteúdo. Se vocês tiverem alguma dica de vídeo, por favor, coloque aqui nos comentários também. Não esqueça de se inscrever e um beijo pra vocês. Até a próxima. Bye bye. Tchau.